importante esse momento começar a falar sobre um tema que permeia o uso, inclusive, da terapia com cannabis, que é o bem-estar animal. E quando eu comecei a minha carreira na área de produção animal, né, fazendo mestrado, doutorado, eu vim do sítio, vim da roça, e eu me lembrava que a minha avó era tida como louca lá na roça, porque toda vez que nós íamos abater um bovino ou um suíno, ela gritava para todos lá que estavam manipulando os animais: olha, não deixa a vaca brava, que a carne fica ruim. Né? E a turma achava que ela era maluca, ela falava com planta. Então imagine, né, como é que era a coisa lá no sítio. E hoje tudo isso está provado, até a conversa com plantas já está sendo comprovada hoje. Né? Então, foi um tema que durante a pós-graduação eu fui discriminado dentro da área de agrárias e veterinária, etc. Né? E hoje se transformou num negócio pré-requisito para trabalhar com animais. Olha que coisa, né? Então, você é maluco, já me chamaram de tudo na época do bem-estar. Agora é bem-estar e cannabis. Piorou mais ainda, né, a questão. O cara é realmente um maluco. Por outro lado, é um desafio muito grande e que foi, como foi falado pela Eliane ontem, deixa eu dar uma... nós temos que estar, acho que não foi pela Eliane, foi por outra colega, todo dia está falando sobre isso com alguém. Todo dia está explanando, está mostrando casos, né? E é um desafio que eu tive com a minha família. Então, já vou aproveitando, adiantando, até que ligue aqui, contar minha história. Eu me sustentei na faculdade como músico, tocava em bandas, né? E todo artista tem um cigarrinho do artista, né? Acho que vocês já ouviram falar esse termo, os mais antigos. E eu sempre fui adepto do cigarrinho do artista. Até que eu tive filho, fui para o mestrado e falei: ó, amor, eles falam que isso aí deixa a gente bobo, mole, vagabundo e tal. Né? E agora eu estou no mestrado, tenho uma carreira, tenho que zelar pelo meu cérebro, eu não quero estragar meu cérebro. E olha só, isso aí, 90 e pouco, fazendo pós-graduação, tendo uma autodiscriminação, né? Acho que alguns já passaram por isso. Como lidar com essa situação? Vou parar. Eu vou parar porque eu preciso virar um super pesquisador, um super alguma coisa. E isso daí vai me deixar um vagabundo. Parei. Fiquei 8 meses sem usar o cigarrinho do artista. Qual foi o resultado? Eu entender que aquilo era um medicamento para mim. Eu entender que aquilo era importante. E mais, comprovado pela companheira que falou: pelo amor de Deus, volta a usar aquele negócio. Não dá para conviver com você assim. Então eu tenho problema com ansiedade, tenho problema com dor crônica, com artrose bilateral nos ombros. E é um negócio que para mim funciona muito bem. Acabei virando pesquisador, professor, fundei uma associação canábica, etc, etc, e sou o principal cobaia do estudo de bem-estar animal. Por outro lado, trago a bagagem do bem-estar para que a gente possa fazer essa comparação. Então, convidei o professor Rogério, meu amigo recente na área de cannabis, trabalha com uma área muito parecida, né? Que a gente. Então, eu vou falar que, como sou da Unesp, vocês já viram aí nas escritas, né? É um desafio sair do armário do maconheiro, né? Falar abertamente que você precisa, que você usa como um recurso importante para sua vida, porque vem essa bagagem da discriminação, inclusive a própria autodiscriminação. Eu tenho que cortar o cabelo para ir para a faculdade. Vocês não imaginam, eu cheguei aqui como é legal ver uma área livre para todo mundo se expressar. Minha área de agrárias, chegar o mais louco de lá, tirando eu e mais alguns, falam: nossa, olha, eles não têm disciplina, eles pintam as paredes, eles isso, eles aquilo, né? Então a questão multidisciplinar, ela é essencial para que a gente possa avançar. E eu vejo que é uma das poucas temáticas da ciência que conseguiu juntar, que está conseguindo juntar. Por exemplo, conheci o André, o Rogério, e mais gente da Odonto, gente da UFMS da medicina. Minha filha formou em medicina há pouco tempo agora, tenho conhecido outras pessoas. E
E nós precisamos nos juntar para isso. Nós precisamos fazer com que todos os elementos disponíveis, que são poucos, apesar da quero falar que tem 74 mil artigos, né? A gente escuta os outros colegas falando que ainda falta muita coisa para avançar, e realmente falta muita coisa. Queria fazer uma pergunta sobre o uso dos extratos das associações, né? Como esses pesquisadores todos que passaram aqui hoje encaram a questão das associações dentro da história da pesquisa de fato das universidades. Eu era acharcado desde o meu mestrado com as empresas farmacêuticas para fazer pesquisa com produto veterinário, né? E a história do própolis na época, do NIM, de fitoterápicos para animais, isso acabava meio que sendo colocado embaixo da gaveta. Será que vai acontecer a mesma coisa? Como será que nós podemos nos colocar para que a fitoterapia com cannabis seja algo de fato? Para mim, está dando muito certo. Para minha esposa não dá certo. Aí fui descobrir que ela é hipersensível com THC. Ela usa um produto com THC e não se sente bem. Testamos com brigadeiro, com bolo, com chá, com óleo, fumado. Fumado ela não gosta por conta da fumaça. Mas com CBD ela parou de ter um monte de problema de insônia, de bruxismo, etc. Então são relatos, né? E os nossos primeiros trabalhos têm mostrado essas informações de relatos de caso, levantamentos de dados. Vou mostrar alguma coisa nova aqui. E eu quero chamar atenção para esse evento, sendo um marco dentro da Unesp. A Pilar esteve ontem, talvez muitos não prestaram atenção, mas eu acredito que seja uma das poucas universidades do país que tem uma reitora que falou assim: eu quero assumir esse negócio da pesquisa. E ela está fazendo isso. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Então tá aí, a Unesp é a nossa base principal, é o nosso berço e talvez a nossa única fonte de defesa hoje para os estudos, porque estamos praticando desobediência. O GECA é o nosso grupo de pesquisas, grupo de estudo de cannabis. O Inobil Manera é o meu antigo grupo, né, que trabalhava com conforto, bem-estar animal. E eu tenho que chamar atenção para essa turma toda, sem eles nada do que nós estamos fazendo aqui seria possível, e chamar atenção para essa rede que está sendo montada, que de fato mostra a preocupação de pessoas na instituição para fazer a coisa andar. Só que não dá para andar tudo certinho sempre, né? Não dá para fazer tudo com documentação. E alguns desses corajosos aqui têm participado nessa luta. Tanto pessoas da sociedade civil, as associações, empresas, né? Aqui um menino terminando o doutorado lá em Viçosa, com uma quimiotipagem. Talvez seja o único trabalho do Brasil com a qualidade que ele fez para o doutorado dele, que deve ser usado para regulamentação. E ainda a gente está tentando fazer uma reunião dele com o pessoal da Anvisa. Mas, vamos direto para o ponto. Começando a falar sobre esse tema, que todo mundo acha que conhece, que sabe, mas no fundo virou uma ciência há pouco tempo. Mas que a discussão sobre bem-estar, o que é bem-estar? Vai depender muito de cada indivíduo. Se eu pegar a turma do bem-estar, da defesa dos animais, não, bem-estar tem que soltar todos os bichos, não podemos usar os animais. Então, tem colegas veganos que acham um absurdo a gente trabalhar com processos de produção, como que a gente lida com os animais nos criatórios, nos manejos. Acham que deveriam estar todos soltos. Por outro lado, tem a turma de produção, ou alguns mais clássicos, que olham o animal como uma coisa, como um objeto. E, na verdade, isso não é, né? Aquela história que nós mais velhos aprendemos que o animal é irracional, isso aí já caiu há muito tempo. Então, depende muito dos interesses, dos valores, de quem está olhando para o que é bem-estar. A ética, então, vem como um elemento de definição, que nada mais é a definição do que é certo e errado, porém, no caso do bem-estar, é certo matar os animais? O que vocês acham? Ou criar os animais sentindo dor? Ou matar com uma pancada na cabeça ou com uma faca no coração?
Depende do país. Tem país que tem que ser com uma faca no pescoço, tem outro país que não pode ser com a faca no pescoço. Então depende. Tem país que pode casar com 3, 4, 5 pessoas, que no Brasil não pode. E assim por diante. Isso é muito ligado, intrínseco à cultura do local. E bem-estar não é isso. Bem-estar hoje é uma ciência que tem que ser entendida do nosso ponto de vista do grupo de pesquisas. O Donald Bloom é o cara que descreve o primeiro conceito lá na Inglaterra, e como foi falado aqui, que está sendo tratado da cannabis hoje por conta do interesse econômico, vocês acham que o bem-estar foi tratado por quê? Porque a população começou a ver que a coisa era feia, reduziu o consumo de produtos, o parlamento inglês falou, vamos fazer alguma coisa, e começaram a fazer, fizeram as leis de bem-estar, de sofrimento, etc, etc. E isso nada mais nos traz a informação de que a ideia é melhorar a qualidade de vida durante os processos de interação com animais. Por outro lado, a minha ideia como pesquisador, como profissional, é melhorar o conforto desses bichos que estão tanto nos sistemas de criação quanto na natureza. Então, eu trabalho hoje, até o Chanel falou, não, nós temos que nos aproximar para saber como que a gente vai trabalhar com esse pessoal. É difícil, mas em muitos casos nós não podemos criar barreiras, nós temos que tentar interagir com essa turma para gerar informação e, no fundo, melhorar o conforto dos bichos. Resumindo, né, isso aqui é uma aula, na verdade é um semestre, essa figura representa um semestre na pós-graduação, mas ela descreve bem os domínios do bem-estar animal. Nós temos que entender que os indivíduos, eles estão num ambiente onde eles próprios fazem parte e são ambiente, eles precisam ter uma condição alimentar adequada, que é a base, 80% das necessidades dos indivíduos que nós lidamos, né, partem aqui de problemas nutricionais, a saúde ligada às questões que o Rogério vai abordar muito bem aqui. Comportamento, minha área, sou um etólogo básico, né? Então, ficava lá vendo os bichos, isso daqui representa a fala dos animais. Então, adorei as apresentações anteriores, né, estudando os comportamentos, mostrando que é a chave para mostrar que se a coisa está melhorando ou não está melhorando. Tanto de pessoas, imagine dos animais que não podem falar. E por final, aqui a última palestra me deu bastante conforto, falando sobre o estado mental. Nós podemos lidar com esse estado mental de várias formas, inclusive uma experiência que o indivíduo teve, e em algum outro momento ele tem uma chave que desencadeia aquela lembrança, vai fazer ele ter um sofrimento sem ter a presença física daquilo ali. E isso já se sabe dos animais. Mesmo sem ter a presença física do estímulo, ele pode estar com o desencadeamento do estresse a ponto de liberar uma série de substâncias que vão alterar o seu comportamento. Bom, tudo isso, atendendo a necessidade daquele indivíduo ou não, vai demonstrar o estado de bem-estar, e é isso que a gente trabalha no dia a dia da pesquisa. Para quem trabalha com animal de produção, a ideia é melhorar a reprodução, melhorar o crescimento dos indivíduos, melhorar a qualidade do leite, da carne, dos ovos, da lã, etc, etc. Mas do ponto de vista do animal, o que ele quer? Ele quer ter uma vida melhor. E eu assumi coloquei esse manto no meu trabalho, no dia a dia. Faço isso para levar sombra para bichos que vivem no sol 24 horas, quer dizer, 24 não, 12 horas por dia e assim por diante. Tem gente que não está nem aí. Acha que, por exemplo, 90% do nosso gado que é confinado no Brasil ficam 6, 4, 5, 6 meses numa área que não tem 1 metro quadrado de sombra. Só comem e bebem água. Então tem muita coisa errada que está acontecendo. Nós trabalhamos com essa atividade de avaliar as condições de estresse, aqui no caso um estresse ligado à radiação solar, mas vocês não imaginam a quantidade de situações que os animais que nós lidamos passam por condições de estresse. Um transporte de um cão, ou de um bovino, ou de um suíno, uma ave. O ambiente de criação dele em condições com meteorologia desfavorável. Olha aqui um pasto de superprodução. Tem muito no Brasil isso aqui. É a casa do bovino.
Eu não tenho 1 metro quadrado de sombra, né? Meu mestrado e doutorado foi estudar sombra, por isso que eu falo muito disso. Mas é um absurdo, e o cara que está lá na fazenda muitas vezes acha que não tem problema nenhum isso aí, está tudo certo. Como que será que esses bichos estão vivendo ali? A casa que só tem a cozinha, né? Não tem um local para defesa. Olha o confinamento, né? Um indivíduo ainda com uma genética menos adaptada ao calor vai sofrer muito mais. Ou situações mais degradantes, né? Alta densidade de estocagem, onde os bichos matam seus filhotes ou pisoteiam em função da alta densidade de estocagem, nos diferentes tipos e sistemas de criação e dos alimentos que nós comemos. É que a gente ainda não tem muita grana, mas quem tem grana hoje só compra carne certificada de bem-estar, com bem-estar animal. Quantos de vocês olham aí no produto que vocês consomem, até produto agrícola, mas que tem ali algum tipo de qualidade ligada ao meio ambiente, sustentabilidade? Nós não aprendemos isso na escola. Aliás, eu dou aula para biologia e eu faço questão dos biólogos também estudarem animais de criação. Porque a maioria de animais que nós convivemos são os animais de criação, não são os animais que estão na floresta mais. E por que ele não merece cuidado? Por que o boi é malvado? Não é o boi que é malvado, né? Quem é malvado é o cara que não sabe criar o boi direito. Porque tem um cara bom, que produz bem o boi. Ou a galinha, né? Ou a ovelha. Ou situações como essa. E um colega falou assim, vou montar um consultório de psicólogo para cachorro. Na verdade, ele descobriu que era para o dono do cachorro, não era para o cachorro. Isso aqui é um problema humano, não é um problema do animal, que se reflete no animal. Então a gente tem aí uma série de exemplos, eu não vou ficar aqui enrolando vocês, porque eu tenho um tempo curto também, né? Olha só, como que se captura um frango para mandar para o abate, como que mantém um suíno após a sua fêmea parir os filhotinhos. No Brasil ainda existem vários sistemas de criação que o bicho não pode nem se virar, gente. Eles ficam ali numa gaiola, deita, levanta, deita, levanta. Então são várias situações. Aqui uma estereotipia clássica, né? Tem de bovinos, tem de equinos, principalmente. O Rogério vai falar dos equinos, mas que mostra a falta de atendimento de necessidade ligada ao bem-estar, naqueles elementos que nós vimos lá no começo da apresentação. Que animais silvestres também, os zoológicos. Como que a gente vê que um zoológico é bem desenvolvido? Como que um zoológico tem alta tecnologia? Quando aparece um animal reproduzindo. Fica feliz. Reproduziu. Por que reproduziu? Porque tem seus atendimentos mínimos sendo supridos. E ele tem esse reflexo na reprodução. Tá? Vamos ver se roda esse videozinho. Esse aqui é um comportamento clássico que o cavalo chegou no último estágio de condição psicológica, não dá mais. Então é o cara que está tocando tambor aí para maluco dançar. Né? Esse aqui é a aerofagia, que demonstra essa... Não consegue resolver os problemas dele. Então ele começa a ter o tal do tique nervoso. Né? Acho que é isso que dá para falar, né, Rogério? Um toque, exatamente. Então, um animal que era mantido no departamento de fitossanidade não, desculpa, de medicina veterinária preventiva, era coletado sangue, ele não tinha contato com outros animais, vivia ali naquele ambiente estéril. Quantos indivíduos vivem assim? Eu estava com o colega, o Eric Torquato, escutando os ratinhos sendo mutilados ou sendo cortados, etc. Eu trabalhei em centro de pesquisa que fazia isso. Hoje tem, né, o CEUA, Comissão de Ética, né, para uso de animais experimentais. Mas ainda tem muito a avançar. Ele falava assim para mim, ele que é um leigo na área da pesquisa, né? Falou assim, mas já tem tanto bicho ruim, por que tem que pegar um bom e fazer ele ficar ruim, né? E esse sentimento muita gente com certeza vai replicar. Sabe que tem os protocolos e tal, mas existem outras ferramentas, né? Nosso grupo trabalha no zoológico, fazendo enriquecimento ambiental para vários grupos de animais. Então, como que entraria a história da cannabis nisso, né? Da cannabis?
Seria um coadjuvante, mas novamente entra a história ética, entra ainda a minha chefe de departamento, Hollis, que tem cuidado esse negócio da cannabis, né? Porque senão vai reforçar que a faculdade só tem maconheiro. E realmente é difícil, mas nós temos que partir por algum caminho. Esse caminho é mostrar a cara. Eu, professor André e mais uma turma enorme está se mostrando aí. A gente resolveu assumir e tem que trabalhar no caminho certo, mostrando que começou o estudo, que o estudo com cannabis já é bem antigo, com animais, que existem, eu não vou ficar falando novamente, né, do sistema endocannabinoide, mas vocês já viram muito bem que estão ali alicerçados em receptores que atuam na modulação da dor, da inflamação, etc, etc. Olha que legal esse negócio da dor, né? Vamos parar e pensar um pouco nas fotos que nós vimos. Alguém sentiu dor naquelas fotos que vocês viram ali? Alguma dorzinha, pelo menos? Ou ninguém sentiu dor? Ah, eu não gostaria de morar com aquele monte de suínos e, enfim, não gostaria de morar numa casa toda suja, bagunçada, mas dá para resolver tudo isso? Dá para fazer com que os zoológicos fiquem perfeitos todos? Aonde que explode o problema? Explode na qualidade de vida do indivíduo. Então, a terapia com cannabis, para a gente, é algo que vai ajudar muito nesse processo. E é isso que, daqui para frente, aqui um trabalho mostrando, né, o efeito sobre a dor dos animais, usando diferentes terapias. Várias revisões que foram feitas pelo nosso grupo, já mostrando alguns sinais. E também, como o colega falou agora há pouco, tem alguns grupos que falam, olha, não enxergamos nada, não mudou nada. Tem um grupo da Alemanha, fez um trabalho com vaca de leite, falando que as vacas ficaram vagabundas, entre aspas, né? Elas ficaram menos ativas, comeram menos, produziram menos leite, né? O que quer dizer isso aí para o cara que produz leite? Mas outros trabalhos mostraram que as vacas ficaram com fome, que as vacas reduziram mastite, Rogério, que o leite ficou de melhor qualidade, né? Então tem muita coisa para ser feita, sim, tá? Tem muita coisa. E aqui eu chamo atenção para essa última abordagem que me chamou a atenção. Eu tenho um trabalho com gado vaguio lá em Ilha Solteira, que é aquele gado que tem a gordura na carne, cheia de, né, gueri-gueres, picanha de R$ 1.000 e tal. E que, estudando o processo de produção, esse bicho era bem tratado no Japão. Cada produtor tinha 3 animais, o que tinha 5 já era um super fazendeiro, né? Só que escovava, dá cerveja, fazia massagem, né? E aí eu falei, pô, que legal, acho que aqui dá para dar até maconha para esse bicho, né? Será que não vai ficar legal? E aí eu vi esse trabalho mostrando que existem os resíduos que vão para o leite, para a carne, para a gordura, ele é lipofílico, então será que não vou produzir um bifonha, né, ou leite canábico? E realmente, né, a ideia já tem gente pensando nisso. Tem gente já falando, olha, vamos produzir um leite que já tem uma dosagem onde a pessoa pode tomar o leite ou comer o queijo com aquela dosagem. Eu posso estar muito louco falando sobre isso, mas não é legal, né? Não é interessante? Algo que. E nós vamos fazer isso com a minha co-orientada de doutorado. Vamos fazer um estudo sobre o impacto, até um cartazinho ali fora, falando, olha, será que vai melhorar o conforto térmico das vacas? Será que o leite vai ficar de melhor qualidade? Caio, você vai querer um leite desse ou não? Quem sabe. Queijo, né? E aqui tem as vertentes, né? Estava discutindo, mas será que o caminho da medicina ocidental é o único caminho para saber se a terapia com cannabis é efetiva? Por que a terapia oriental, que usa a questão holística, né? Tem um amigo meu que veio da Índia há 40 anos trazendo a história, ele é médico, e agora há pouco tempo parece que foi incluída na medicina esse tema como algo oficial. Por que será que nós não podemos enxergar por outra vertente os efeitos da terapia com cannabis? Eu não sei, acho que é possível sim, por conta, né, do efeito comitiva que eu acredito. Por exemplo, eu como cobaia, né, vou fazer um estudo de 40 anos usando o cigarrinho do artista.
Se eu uso o mesmo produto continuamente, ele para de fazer efeito depois de algum tempo. Se eu troco o produto, parece que é um negócio do outro mundo. Dá um efeito enorme. Por que será isso? Já existem algumas explicações, não é minha fala hoje. Então, a ideia é mostrar que nós já estamos fazendo algumas coisas, e aqui chama atenção para a Flor da Vida, que nos forneceu material para começar o trabalho com os animais. É uma das únicas associações no país, e nós buscamos outras também, mas não estou dizendo que é a única, mas é uma das únicas que tinha um banco de dados de quase 5.000 pacientes animais. Nós começamos a fazer um trabalho de mineração desses dados, e com os dados prontos, nós tivemos 2.000 e poucos indivíduos organizados, onde vocês viram aqui, ó, bate quase idêntico com a humanos. Os veterinários tratam que tipo de diagnóstico? Em primeiro lugar, neoplasia, epilepsia, dores, ansiedade, artrose. Só esses 5 primeiros problemas de saúde aqui já denotam 55% de todos os tratamentos. 55%. E chama atenção para esses outros aqui. Gente, vocês não imaginam o que os veterinários estão receitando para tudo. São mais de 150 condições de saúde que são sugeridas o tratamento com cannabis. Isso vindo de uma das associações canábicas. Ao mesmo tempo, quem é o tutor que leva os animais? Olha que dado interessante. O veterinário, quase 1/3 a mais do que, quer dizer, quase o dobro, né, diria, do segundo colocado, que é o professor. Então, o médico veterinário, que é dono de um animal, é o que mais procura esse tipo de terapia. O cara que é o responsável pela saúde animal é o cara que mais acredita nesse tipo de terapia. Aqui já tem uma informação importantíssima, gente. Por que será? Eu perguntei para a turma aí, por que quem leva, será? Deve ser só maconheiro que leva para tratar um bicho. Eu tenho um monte de amigo que não usa, que não gosta, e que leva, que traz, que trata, que acredita, que enxerga. Né? Então, são informações que trazem perspectivas futuras de trabalho. Olha aqui, ó, quem é o público animal que mais se beneficia? O público idoso. Cachorros, cães acima de 7 anos de idade representam mais de 55% dos animais que são tratados. E dos animais da Flor da Vida, a grande maioria são os cães. Tá? Tem de tudo, tem aves, coelhos, etc, etc. Mas chama atenção para esse número aí. Um outro estudo de caso interessantíssimo, esse com a toca dos gatos, eles têm, essa mulher é doida, ela tem 400 gatos na associação, e na casa dela ela tem esse gatil. Isso aqui é maior do que ela mora num lugar menor do que o gatil. Esse é o gatil, que ficam 25 gatos. Aqueles piores do que vocês possam imaginar. Então, dos 300 e tanto lá, ela pega os piores e deixa nesse gatil que fica do lado da cama dela. E ela estava reticente. Ah, não acredito, não acredito. Começou a usar a terapia. Ela falou que mudou completamente a perspectiva desse tipo de produto para uso e melhoria de qualidade de vida. Os animais pararam as brigas, o tratamento era para indivíduos mais agressivos e indivíduos em pós-operatório que não tinham muita ação ou interação social. Ambos os indivíduos voltaram a uma vida, convivência melhor, e o relato, né, porque o registro de comportamento eram miados, né, fugas, etc. Ela falou que após o tratamento, isso aí cessava por 2 ou 3 dias. Então não ficava todo dia quase tratando. A cada 2 dias davam uma gota do óleo, 2,5%. E essa é uma última perspectiva, eu já estou chegando no final, Rogério, não sei como é que está meu tempo, acho que já estourei muito, mas do uso do que se sobra após a extração do princípio do insumo farmacêutico ativo, né? Tá certo? Obrigado. Esse material aqui, eu pergunto para todas as associações, o que você faz? Ah, o Enor falou um dia, eu tentei dar para o cavalo, mas ele não interessou. O outro lá falou, ah, eu faço compostagem. Ah, o outro eu jogo lá na terra. Gente, isso aqui é incrível.
esse material que sobra. E a gente começou a se preocupar com análise. E a primeira análise aí em desobediência civil, né, com foco na produção animal, nós vimos que a proteína bruta desse material é muito boa. É perto, né, dos farelos de algodão de altíssimo nível. Farelo de soja, que é o nível top hoje na alimentação animal, tem 42%, 43% de proteína. E a nossa querida sobras aqui, os resíduos, tem 30% de proteína. Fora isso, né, tem pouca lignina, que é um material difícil de ser digerido pelos animais. Então, gente, tem uma perspectiva fantástica para isso. Fora isso, nós temos um país incrível. Nessas áreas vermelhas, um estudo do Sérgio Barbosa mostra que o Brasil tem isso aqui como principais regiões de potencial produtivo. E com essa questão, nós temos que pesquisar, tanto na área humana quanto na área animal. Né? O pessoal lá de Santa Catarina conseguiu eliminar, conseguiu implantar de forma legal estudos e pesquisas com animais. E com essa perspectiva, nosso grupo, André, Rogério e mais 17 pesquisadores, mais as associações, a Flor da Vida, Santa Gaia, Abrapac, eu já perdi meu tempo faz tempo, não sei como é que a turma vai fazer. Como é que roda isso aqui? Bom, foi aprovado no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de cannabis aplicado para animais e estudo dos olhos. É claro que o André não vai querer saber sobre vacas só, né? Mas o bifonha você achou interessante? E a quejonha também? Não. Então é isso, eu queria convidar rapidinho o Rogério, ele tem 2 minutos para falar meia hora dele, mas eu tenho certeza que depois a gente vai melhorar o bem-estar de todos aí. Obrigado, pessoal. Bom, eu queria agradecer aqui, primeiramente, ao convite, em nome do professor André, agradecer a toda a equipe da organização, o professor Chiquitelli aqui por convidar aqui para colaborar, participar com ele aqui nessa fala, e, obviamente, que a gente aprendeu muito hoje, então acho que está fantástico, e foi o dia que, deixa eu ver aqui como é isso, eu estou, e foi o dia que envolveu muito, né, a cannabis medicinal, então acho que a gente sai aqui com, sai não, né, ainda tem a semana toda, mas do dia de hoje, com bastantes perspectivas. E é sobre perspectivas aqui que eu vou tentar trazer uma outra visão. Então, o professor Chiquitelli falou do bem-estar e animal, né, a questão da produção, e aí ele me convidou exatamente para trazer um pouco uma visão de como que seria a aplicação, né, do canabidiol e até mesmo da cannabis, depois com outros fitocannabinoides, na medicina veterinária. E não dá para falar de tudo, obviamente. E aí eu pensei, que aqui que eu vou tentar focar? E, felizmente, mas também não era tão difícil de acertar, eu resolvi focar um pouquinho na questão também da ansiedade. Então, todos os colegas que me antecederam falaram de modelos experimentais, né, animais de laboratório, humanos, né, estudos clínicos em humanos, e aí eu queria trazer um pouco mais uma questão da perspectiva, porque ficou claro para todos que a gente precisa de muito mais estudo. Então, óbvio que se não tem estudos suficientes, mesmo em espécies de animais de laboratório e em seres humanos, estudos clínicos, quem dirá, né, em animais domésticos. Mas os animais domésticos, eles, no caso, cães, gatos, cavalos, vacas, porcos, aves, e até alguns animais selvagens, né, que hoje estão dentro de zoológico, estão dentro de, às vezes a gente fala em algumas situações de depósitos, né, para animais, sofrem por problemas, obviamente, de estresse, né? E claro que eu não quero aqui, enquanto ele tenta colocar a apresentação, eu não quero aqui dizer que é a cannabis que vai salvar a lavoura. Então, de cara, a gente tem que ter essa consciência, né? Se realmente para todas essas situações, né, eu vou focar também minha fala no CBD, no canabidiol, se o canabidiol ele pode ter um efeito positivo, nós também não sabemos. Falta estudos. Só que para estudar, a gente precisa ter
os produtos, precisa ter as drogas. E é uma grande dificuldade para que outras áreas, né, que não da área de saúde, né, que não especificamente talvez mais na área da medicina, tenham dificuldades em obtenção desses produtos, né? Então, via Anvisa, por exemplo, a gente está falando com as associações, a Anvisa responde que com o produto proveniente da associação, na parte das vezes, ela não regulamenta. Então, nós temos que pedir autorização para a justiça. Então, há toda uma complexidade em termos de regulamentação que eu acho que, por um lado, da própria a entidade reguladora, a Anvisa, tem uma posição correta, né, em algumas situações, tem outras posições que a gente podemos questionar, né, e discutir, mas, por outro lado, há também um impasse em que há uma dificuldade para que as pesquisas se desenvolvam nesse sentido. Então, ficou claro também hoje pela manhã que, no passado, pesquisadores ilustres, né, como o professor Carlini, Mechulam, todo o grupo da USP de Ribeirão, né, a gente tem muito orgulho, né, que esse grupo é o grupo que mais publica, né, na área, no mundo, né, eu acho que um dos que mais publicam no mundo, com certeza. Então, assim, eu acho que traz um orgulho nessa sensação do Brasil, né, de ser o brasileiro. Então, é um trabalho fantástico, muito claro aqui por todos os representantes aqui desse grupo que antecedeu aqui na fala, mas falta mais, né, e a gente precisa, né, e tentar fazer mais pesquisa nesse sentido. E nesse contexto da medicina veterinária, eu também quero fazer uma reflexão, porque a coisa desandou um pouco, né? Então, há um grande número de colegas prescrevendo, é uma panaceia de prescrição, não há, na maior parte das vezes, um olhar muito crítico em relação a esse produto. E a questão do placebo é outra coisa que o professor Rafael falou aqui, e que é muito séria também, né? Ou seja, a gente tem alguns estudos clínicos em andamento com animais, e o grupo placebo está melhorando igual. A gente não finalizou, está em andamento, mas as curvas estão, por enquanto, ali. Pode ser que lá na frente as curvas se separem. Então, tem essa outra questão também para a gente refletir. Então, a minha posição é no sentido de defender a pesquisa, defender que esses estudos possam ser feitos com uma perspectiva aqui e colocando os animais domésticos como um modelo alternativo, vou colocar dessa forma, né, para os estudos translacionais, os estudos também em humanos. Por que eu falo isso? Porque, né, cães, cavalos, que é o exemplo que eu ia trazer, e até mesmo algumas espécies de aves, como o papagaio, eles sofrem, para focar na ansiedade, problemas ligados a esse cativeiro, ou esse ambiente, né, no caso dos animais domésticos que eles vivem, em que pode ser que o canabidiol tenha uma perspectiva em melhorar um pouco a qualidade de vida dele. É claro que talvez uma mudança do ambiente seja um fator até mais eficaz, mas muitas vezes essa mudança não é possível. Então, nós temos que tentar fazer alguma coisa, essa perspectiva de melhorar um pouco a qualidade de vida daquele paciente ou daquele animal, um pouco que o Chiquetelli trouxe na questão da produção, que deveria ser obrigatória, né? E, nesse contexto, considerar de uma forma crítica a possibilidade do uso, por exemplo, do canabidiol. Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Então, acho que eu cumpri os 2 minutos. Então, porque eu talvez queria trazer alguns outros conceitos aqui e nessa perspectiva de alguns trabalhos. Eu sei, eu brinquei porque era 2 minutos para o Chiquetelli, né? Eu brinquei com ele. Tudo bem, obrigado. Eu sei que o problema é esse. Toda hora vocês estão lutando com esse controle aí. Bom, deixa eu falar um pouquinho então de onde eu venho. Enquanto isso, eu sou médico veterinário, trabalho na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, do campus de Botucatu. Sou do departamento de Clínica Veterinária, tenho uma formação na área veterinária ligada à neurologia veterinária, e daí foi assim que, de certa forma, eu cheguei na questão da cannabis medicinal e as suas potenciais aplicações, né, em distúrbios neurológicos, né? A epilepsia em humanos, já foi dito aqui, é o topo, né, hoje, né, em algumas situações específicas.
mas na medicina veterinária ainda há dúvidas. Quando a gente foi translacionar, né, foi passar do que seja, né, ter as experiências positivas em humanos para animais, no caso do cães especificamente, parece que não é bem assim. Então a gente ainda tem algumas dúvidas e lacunas. Bom, quais são as perspectivas contemporâneas, né, do uso da cannabis aplicadas à ciência do bem-estar animal? Então deixa eu ver se muda aqui. Acho que não está indo aqui, ó, para frente. Acho que só não está mudando aqui, ó. Aqui foi. Então eu queria declarar aqui também que eu não possuo nenhum conflito de interesse, né, em relação aqui com, enfim, para divulgar o uso do canabidiol, não é isso? E queria trazer um pouco dessa reflexão aqui com essa figura do Escher. Acho que muitos já conhecem essa imagem, né? É o limite do círculo, né? Eu gosto de chamar elas de anjos e demônios, em que a gente pode observar aqui que tem anjos intercalados aqui com demônios, né? E eu acho que a cannabis traz um pouco para mim essa percepção, essa dualidade, né? Um pouco do idolatra ou odeie, né? Para muitos a cannabis é o anjo, né? E para outros é o demônio. A mesma relação, né? O THC e o CBD, né? O CBD é o anjinho, né? E o THC é o demônio. E também essa questão do pensamento de que é panaceia, né? Tudo vai se resolver, é tudo maravilhoso, a salvação da lavoura, né? Ou não, né? Não funciona e vamos esquecer, tá? Bem-estar está ligado com saúde, obviamente, né? Fica claro. Então aqui o conceito da OMS, estado completo, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções, né, e enfermidades. Então também eu acho que é chover no molhado, né, dizer que o conceito de que os animais têm, obviamente, né, o bem-estar físico, mental e social, acho que já é conhecido de todos, né? Não há mais. Bom, eu acho que é assim, você tinha razão, né? Em algumas situações há pessoas que ainda pensam que os animais são irracionais, que não sentem dor, gente. Gente tem dúvidas que se uma vaca sente dor, se um peixe sente dor, né? Então, ou seja, daí vem as comissões de éticas todas, né? Você citou o Bloom, né? Com os conceitos de uso de animais em experimentação. Então, isso é importante a gente ter como um conceito aqui, tá? Então, eu vou falar dentro do bem-estar, eu vou focar um pouco na saúde. E dentro da saúde, eu vou falar um pouquinho da questão entre aspas, é um termo genérico, da ansiedade dos animais, alguns exemplos. Outro conceito que eu acho que é importante a gente ter aqui é saúde única, né? Mas por que estão falando aqui hoje, né, num evento de saúde animal de produção? Porque isso é saúde humana também. O conceito da saúde única, né, é o conceito, aqui tem alguns exemplos, algumas figuras exemplificando, né, é o conceito da saúde humana interrelacionada com a saúde animal e com a saúde do meio ambiente. Se nós desequilibrarmos qualquer um desses sistemas, a outro vai sofrer, né? E aí, no caso, a saúde humana vai também estar muito em xeque nesse sentido. Então, está aqui, mais outro exemplo. Saúde animal, não só animais de produção, né? Saúde humana e a saúde ambiental. Aqui outros mostrando também animais selvagens, aves, morcegos, né? E aí eu pergunto para vocês. Bom, levanta a mão, por favor, quem tem pet? Pet que significa cachorro, gato, cavalo, qualquer outro bicho. Acho que a grande maioria. Peixe. A grande maioria, né? Ou seja, esses animais, esses pets, hoje, eles fazem parte das nossas famílias. Eu conheço tutores, né, de alguns animais que a gente atende, e que assim, o cachorro é muito melhor cuidado do que o próprio filho. Fica claro para mim isso. Outra questão, né, que é muito frequente em situações de calamidades, né? Agora, algum tempo atrás, nesse ano passado, né, o desastre, né, no Rio Grande do Sul, então houve uma polarização também. A impressão que eu tinha é que tinha mais gente interessada em salvar os animais do que em salvar e preocupar com as pessoas. Então, os animais domésticos, os pets, eles estão no centro hoje das famílias. Então, saúde para esse animal significa saúde para aquele tutor. Por isso é a relação que eu queria trazer, né? E, dentro da saúde mental, como eu falei,
a ansiedade como termo genérico, mas aqui, né, eu peguei um pouco de uma classificação, óbvio que não é veterinária essa classificação, mas podemos extrapolar, né? Ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, síndromes de pânico, síndrome de estresse pós-traumáticos, as fobias sociais. Os cães, os gatos, os cavalos, outras espécies de animais domésticos, eles podem, sim, desenvolver algumas dessas situações de uma maneira natural, ou seja, né, não muito provocada ali, uma situação, ocorrência natural dessa enfermidade, né, e podem ser, sim, um bom exemplo, um bom modelo para estudar esses distúrbios, né, no caso da espécie humana. Tá? Então, nós conhecemos já como os animais, né, os modelos experimentais, né, os animais de laboratório, que representados, né, como aqui um rato, quais camundongos, peixes, né, são os mais usados para esses estudos com ansiedade. E hoje de manhã nós vimos vários experimentos com camundongos, né? Acho que todos eram com camundongos, além de, obviamente, os estudos clínicos em humanos. Tá? Mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho que tem de evidência, e aí eu vou passar um pouco rápido. No final, tem o QR Code. Quem estiver interessado em ler mais detalhes desses estudos, pode pegar no QR Code, está lá todos os estudos, tá? Mas aqui um estudo orientado pela professora Persília, faz lá, do grupo lá, trabalha também com a gente, ela verificou que tilápias, quando criadas, né, hoje as tilápias são criadas para produção de carne, né, e são animais que às vezes não, dependendo da densidade, elas desenvolvem agressividades uns contra os outros, isso diminui a produção, uma tilápia ataca a outra, a pele fica machucada, isso diminui a produção. E aí ela fez um estudo comparando grupos controles e grupos que receberam canabidiol na dose de 0, ao controle 0, 1, 10 e 20 miligramas por quilo. Ela percebeu que diminuiu a agressividade, diminuiu o cortisol nos animais tratados, mas ela encontrou que diminuiu também a produção de espermatozoide. E aí já falou, opa, pode ser um caso, uma coisa isolada, tem que repetir, não foi repetido esse estudo ainda, mas, opa, vamos ver. Então, aí, é o anjo e o demônio. Né? Opa, é bom, mas é ruim para o outro. Como é que é? Nós temos que estudar, temos que conhecer, é uma dualidade. E não vou também aqui me aprofundar, porque tivemos várias evidências hoje de resultados positivos, né, na questão da ansiedade, diferentes tipos de ansiedade nos animais de laboratório, né, passaram por hoje. Mas aqui também nesse estudo mostrou que o canabidiol teve um efeito positivo, né, na expressão do medo e redução também do comportamento de ansiedade induzido também por trauma. Aqui, né, do grupo ali do professor Francisco Guimarães, o canabidiol inibiu os efeitos do comportamento de enterrar, né, as bolinhas, né, as bolinhas de gude de camundongos, né, e com envolvimento do receptor CB1. Então, também aqui já começa a mostrar que não só o CBD tem um efeito positivo na questão das ansiedades, mas parte desses efeitos, em algumas situações, é mediada pelo receptor CB1. Em estudos, inclusive, com bloqueadores ou nocautes, animais nocautes para CB1, e reverte aquele efeito. Então, já indicando um pouco que é importante nesse receptor. Aqui também, canabidiol teve um efeito positivo na ansiedade e no comportamento de agressão, né, de enfrentamento, né, de camundongos. Mas além dos animais de laboratório, nós, como eu citei, os domésticos. E aí o cavalo pode ser um bom exemplo. O cachorro, que eu acho que todo mundo é o exemplo mais próximo, né? Todo mundo consegue perceber, né, uma situação, às vezes, de um animal bem estressado, que desenvolve transtornos obsessivos compulsivos, por exemplo, né? Fica correndo em volta do rabo, fica lambendo no chão, fica correndo de um lado para o outro, vocalizando muito, enfim, agressividade. E até também animais selvagens, silvestres, como o caso aqui eu trouxe um exemplo bem tropical, bem brasileiro, né? Que é o papagaio. Porque o papagaio, ele, por exemplo, devido às condições de cativeiro, né, esse animal ele pode desenvolver comportamentos de estresse, comportamentos, assim, ansiedades, e que muitas vezes se refletem no arrancamento das penas. Então ele se bica, ele se mutila e retira as penas. Né? Inclusive alguns usam isso aqui como se fosse uma tentativa de tratamento. Né? Botou um colar para evitar que ele consiga chegar no peito, já está todo machucado aqui, né? Se automutilar. Né? Não é mais fácil tirar ele dessa condição? Será que não é mais eficaz colocar ele num ambiente
com enriquecimento ambiental para que ele, provavelmente. Então, aquilo que o senhor Rafael também falou, tem também, concomitantemente, uma terapia comportamental. Não é só dar maconha para o bicho que vai resolver. Pode ajudar. Ou não. Na verdade, nós não sabemos, né, se vai ajudar. Não tem estudos ainda. Estou colocando perspectivas. Tá? Mas se der muito também e tiver muito THC, de repente ele pode ficar assim, né? Na verdade, era meio animado, acho que quando passou ali se configurou, né? Era animado, mostrando que nós não conhecemos também os efeitos, quais são as doses. Aí o professor Rafael, eu concordo muito com o que ele colocou, da questão dos efeitos colaterais, né? Dos efeitos adversos, interação medicamentosa, ou seja, a gente não sabe nada. Mas por que a gente não sabe nada? Nós não estamos interessados? Estamos interessados. A gente precisa regulamentar essa área de pesquisa para que a gente possa desenvolver. Eu sinto que o Brasil, nesse campo, é como se fosse um gênio dentro da lâmpada, que está preso. Se alguém tirar essa rolha, esse gênio vai sair, e aí ele pode, mais uma vez, a dualidade do Escher. Pode ser um anjinho e fazer muitas coisas boas, mas também pode sair um demônio e fazer muitas coisas ruins. Né? E aí é uma reflexão que nós temos que fazer. Mas ele nunca mais volta para dentro da lâmpada. Depois que terá a rolha, a tampa, ele não volta mais. E eu sou assim, otimista, eu acho que ele vai fazer coisas muito boas. Porque a gente está preparado, do ponto de vista do cultivo, questão climática, recursos humanos, estou falando da parte da produção. Talvez a gente tenha que melhorar a questão dentro da... Não sei também se tem, não sou da área, André, né, que vai poder responder melhor, da extração, o processamento desse IFA, né, e na parte de estudos clínicos, bom, não preciso nem falar, né, os colegas aqui mostraram a competência que o Brasil tem. Então, e para o cachorro? O cachorro, duas situações, né, medo de fogos, não sei se algum de vocês, os cães, tem medo de fogos, né, tem, né, tem situação em que o cachorro chega a pular, né, o portão, o muro, e aí atropelado, some, chega a morrer, gente. Morre de estresse, morre de parada cardíaca. Até não é bem um infarto, né, mas às vezes já tem comorbidade, né, pode acontecer de morrer. E transporte. Então, duas situações em que talvez o CBD possa ter algum efeito. Então, aqui já tem alguns estudos. Esse aqui em cães, uma única dose do canabidiol. E aí, vamos aqui lembrar a dose. Ela não botou aqui a dose? Eu não vou lembrar de cabeça. Mas as doses, elas vão variar mais ou menos. Aqui no resumo, aqui não está a dose. Pelo menos não estou encontrando aqui. Ela vai variar em cães entre 2,5 até 10 miligramas por quilo. O que mais ou menos bate com as doses de 300 miligramas por humano. Vai dar 4,2, né? Uma pessoa 70 quilos. Aqui os colegas falaram até 800 miligramas de canabidiol, né, por dia, por pessoa, vai dar ali talvez quase 10 miligramas por quilo. Então, as doses parecem que estão ali parecidas. Então, aquela teve um efeito positivo, tanto na viagem por carros, né, cães que tem medo de andar no carro, ansiedade, treme, o cachorro começa a tremer, fica muito nervoso, o cachorro que vomita, como também na ansiedade por separação, aquele em que o proprietário sai de casa, né, e o tutor sai de casa, vai trabalhar, ou o cachorro fica sozinho, destrói, né? Destrói o sofá, destrói a mesa, destrói o vaso de planta, destrói. Então, isso pode sim ter a ver com uma que nós chamamos de ansiedade por separação. Então, aqui teve um efeito positivo. Aqui também, aqui é o mesmo grupo, só que aqui foi uma dose única, a single dose, né? Aqui ele já deu doses diariamente, e também mostrou efeito positivo em diminuir o estresse durante exposição repetida, né, de carro. E aí vem outra coisa que é meio óbvia, né, que a gente percebeu em outros estudos, que eu vou passar ainda. Uma dose apenas, eu acho que é um pouco de prepotência, querer que ela seja muito o anjinho, né, que vai resolver o problema. Então, a dose e a frequência da administração, me parece que está meio claro que tem que ser mais a médio e longo prazo. Não é verdade? Porque a curto prazo pode eventualmente alguma situação, mas não é o que a gente espera observar resultado. Aqui um relato de caso nacional da veterinária. Então, um colega também usou canabidiol em terapia em cães com desordens, ele colocou em genericamente que desordens de ansiedade, né? Mas era cão que apresentava esses distúrbios de comportamento. Ele usou de 1 a 2 miligramas por quilo, doses mais baixas, né? Então, os comportamentos excessivamente agitados,
angústia demonstrada anteriormente foram substancialmente diminuídos. Então, era um cão que tinha um pouco de ansiedade por separação. Aqui também é interessante que eu quis colocar esse aqui para exatamente falar que isso, em 2022 estão publicando aqui um dado que o professor Zuardi apresentou, fez anos atrás, né? Que é exatamente o que o Rafael destacou aqui. Ou seja, que a cannabis contendo equivalentes concentrações de THC e CBD, ela induz a um menor estado de ansiedade do que só o THC. O professor Zuardi mostrou isso aqui há 20 anos mais, que ele já tinha dados disso. Então, ok, está se confirmando, então parece que isso também é uma coisa. O CBD junto com o THC, né, ele é menos, não vai causar tanta ansiedade quanto só o THC. E eu escutei aí eu não me lembro se era do diretor da área, ou se era da Anvisa, ou se era da própria da Anvisa, né, ou era uma reportagem dizendo que a Anvisa ela não é contra o THC. A posição é que não pode ter um produto com predomínio, nesse momento, que não tem estudo suficiente de THC. Se tiver um produto que é um pouco do Mevatil, né, que é meio 1 para 1, quase 1 para 1, né, que é o Sativex. Então, tendo o tendo o CBD junto com o THC, ok, né, não é uma coisa. Tem alguns estudos. Esse estudo está mostrando isso, um pouco nesse sentido. Esse aqui é interessante porque, apesar de ser duplo cego, randomizado, né, placebo controlado, ele testou o CBD em estudantes de faculdade, universitários, né, em relação ao teste de ansiedade. Os estudantes 32 fizeram teste de ansiedade e depois um grupo placebo, um grupo tomou o CBD e não encontrou resultado. Não teve diferença entre os grupos. Tá? Uma dose, em geral, né, teste de ansiedade, ou seja, também a gente percebe que tem alguns estudos que não têm resultados, e aí o questionamento talvez realmente não vá funcionar para tudo, mas também a metodologia, às vezes aplicada, pode não ter conseguido observar esse resultado. Então, tem os dois lados. Né? Tem também situações em que os resultados foram negativos. Aqui o resultado positivo com uma estudos farmacocinéticos também, né? Resultados positivos com gramidiol 150 miligramas nano dispersos, mostrando que nessa formulação teve um efeito positivo. Então, também traz já essa ideia. É uma pergunta que eu quero fazer para o professor Rafael, depois se tiver oportunidade. Em relação aos estudos humanos, às vezes a gente não vê muito níveis séricos associados às respostas, né? Deu 800 miligramas do CBD. O invertido, por exemplo, eu queria fazer aqui um questionamento, né? Devia ter feito para ele, mas não tive oportunidade. O invertido tem evidências fortes mesmo sobre isso? É uma pergunta, eu não sei, tá? Será que realmente o cara que tomou 800, o nível sérico dele era mais alto mesmo do CBD? Será que não teve uma falha de absorção? Qual é o produto? Qual é a formulação? Não sei. Estou fazendo questionamentos aqui para trazer um pouco essa dualidade para não só ser o anjinho e nem só o demônio. Cavalos. Só vou falar desse distúrbio aqui, que é um distúrbio chamado de aerofagia. O cavalo engole ar. Então, o cavalo apoia os dentes, olha, incisivos ali numa superfície e faz um movimento. Ele faz barulho, assim, ó, faz barulho, ele engole ar. Tá, mas qual é o problema do cavalo engolir ar? No começo, nenhum. Mas isso vira um toque, né? Vira um toque, não. Provavelmente é um transtorno obsessivo. Ele fica o tempo todo. E aí, esse ar, muitas vezes, né? O estômago fica com ar, aí ele desenvolve dor abdominal, cólica, enfim, e perde o valor econômico, né? O cavalo, ele fica focado naquilo, fazendo o dia inteiro aquilo. Então, é uma questão dificílima de se abordar, né? Não se sabe exatamente a causa, né? Mas está relacionado com animais, principalmente, que ficam muito tempo em baias, sem enriquecimento ambiental, sem bem-estar. Será que o CBD pode ajudar? Uma perspectiva, não sei. Não tem estudos ainda. Olha esses cavalos sendo transportados no avião. Essa é uma notícia, foi de Nova York para a Bélgica, que são cavalos de alta performance, foram para uma competição. Não sei se são de alta performance pela cara deles, talvez, não sei, mas são cavalos que estavam transportados dos Estados Unidos para a Bélgica, e um deles escapou no meio do voo. E teve um surto. Né? Aí eu vou falar aqui, óbvio que não sei o que, ele teve um surto psicótico dentro do avião. Esse avião teve que jogar 20 toneladas, não sei se 20 toneladas, talvez, não sei. Teve que jogar combustível fora e retornar, quase caiu o avião, porque o animal começou a se bater lá dentro e comprometeu a dirigibilidade dessa aeronave. Né? E é muito comum, os cavalos são transportados
desenvolverem depois doenças, né? Ou síndrome de estresse pós-traumático, ou mesmo outras doenças. Pergunta é, perspectiva, será que o CBD pode ajudar? Tá? Bom, o que nós temos sobre cavalos? Estudos farmacocinéticos, mostrando de doses de orais de 1 a 3 miligramas por quilo, são doses mais baixas aqui, né? Estudos farmacocinéticos, estudos mostrando efeitos que não nessas doses, as doses são baixas. Aqui, olha, um cavalo tomou 150 miligramas, é pouco. Né? Então, não teve nenhum efeito sobre sedação e nem sobre ataxia. Por que é uma certa preocupação também com essas doses em cavalos? Bom, vocês podem imaginar, se a gente vai administrar uma medicação nesse contexto, talvez, de melhorar, diminuir o estresse, para que o animal desempenhe melhor a sua atividade atlética, ele não pode ficar letárgico, ele não pode ficar táxico, ele não pode colocar em risco a pessoa que está montando ele e nem ele próprio, né? Então é difícil. Acho que todos sabem que o CBD está sendo já não é considerado doping, né? Pelas Olimpíadas, né? Ou pelo COI. Muitos atletas de alta performance usam o CBD como anti-inflamatório, né? Recuperação de dores musculares e também é uma outra área de estudo, mas em cavalos não tem os estudos e ainda a FEI, que é a Federação Equestre Internacional, considera doping o CBD para cavalos. Em humano não é doping, em cavalo é doping ainda. Então mostra aí também a questão de certas barreiras, talvez ideológicas, em relação à maconha. O Chiquetelli falou, pensem vocês essas condições de produção, né? E claro que não é o CBD que vai salvar a lavoura, mudar essa condição seria melhor, porém, temos que refletir, será que é possível melhorar um pouco o bem-estar em algumas dessas situações? Para finalizar, essa plataforma é bem interessante, chama Canaqui, ela tem buscas e artigos por problemas, enfermidades, por exemplo, enfim, de várias formas as buscas. Eu coloquei lá ansiedade e desordens ligadas ao pânico. Ela me mostrou 207 estudos, tá? Sendo 48 em animais. Eu dei uma olhada em todos os estudos, praticamente todos com animais de laboratório. Em geral, aqui tem 14 meta-análises, 28 duplos cegos, né, clinical trials, 29 clinical trials, 2 estudos laboratoriais, 86 meta-análises e revisões, a maioria. E olha só a distribuição. A maior parte do quimiotipo estudado nesses estudos foi do quimiotipo 3, o CBD. As plantas que contêm predominantemente o CBD. Ou, aqui no caso também, só CBD isolado. Tem aqui uma porcentagem com mais THC e uma porcentagem surpresa, foi surpresa para mim, uma porcentagem menor com o quimiotipo 1, dos 2, desculpa, que é 1 para 1, tá? Então, tem dos resultados gerais desses estudos 207, nessa plataforma, eles trazem que 62% dos estudos teve resultados positivos, né? E dos resultados clínicos, que eram estudos clínicos, 59% foram positivos. Então, em torno aqui de 60%. Então, está quase meio a meio. Né? E dos países mais pesquisados, chama atenção aqui, e certamente o grupo de Ribeirão Preto, não só, mas principalmente eles têm uma grande contribuição aqui. O Brasil é o terceiro em produção nessa área aqui. Né? E as doses aqui que eles trazem desses estudos, o THC de micro até doses altas, a micro foi de 0,1 a 0,4, as doses mais altas de 21 a 50 miligramas, e para o CBD, as baixas foram de 0,4 a 19 e as altas de 100 até 800 miligramas. O limite, um estudo testou com 1.500 miligramas. Tá? Então, são mais ou menos as doses que tem esse estudo sendo considerado. Por isso a questão, eu quis colocar a dose, porque a gente percebeu hoje a importância que tem a dose na resposta de alguns tratamentos. E aqui, para quase finalizar, novamente eu trago uma figura do Escher, que mostra um pouco essa metamorfose, né, de peixes, né, para aves, ou de aves para peixes, para uma reflexão, né, que tem um processo, né, de metamorfose de uma planta que tem questões históricas aí, foram discutidas também ontem e hoje, foi criminalizada e que virou, né, hoje medicamento e em muitas situações aí sendo colocado até como
a principal, não gosto muito disso, mas a principal talvez commodity, uma das principais commodities aí da atualidade. Aqui são as referências bibliográficas, tá? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre aqueles artigos. E queria agradecer a atenção e mais uma vez aqui destacar o que está se formando, né? Esforço do professor Chiquitelli, professor André, o qual me convidaram para fazer parte, e outros colegas que vão participar aqui dessa união de pesquisadores, e aí a gente já convida todos os outros colegas das outras instituições, né? É a Rede Unesp de Cannabis, o nosso grupo de estudos interdisciplinares em Cannabis, né? E aqui meu e-mail. Muito obrigado.